todos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse evento patrocinado pelo MBA que eu coordeno, MBA Gestão de Marketing Estratégico. E hoje a gente vai fazer uma conversa muito especial com a professora Lisa Rocha. Ela é professora do nosso MBA, mas ela é também diretora da empresa Oca. E ela vai contar para a gente algumas estratégias e algumas ideias, algumas soluções importantes que eles implementaram na empresa com relação às mídias sociais. Então, hoje a gente vai falar sobre como usar as mídias sociais ao seu favor, ao favor das empresas, e a gente vai receber perguntas de vocês durante a nossa conversa. Esse é um Fundace Talks, né? São conversas, a gente vai conversar tanto com a Lisa quanto entre nós, tá bom? Então, eu queria muito agradecer a participação da Lisa. Muito bem-vinda. Obrigada, Lisa. Eu que agradeço. E a Lisa, então, ela vai apresentar um pouco da história da empresa e também alguns conceitos elementares sobre as mídias sociais, para vocês entenderem bem, né, o que é importante e como fazer o melhor uso dessas estratégias. Obrigada, Lisa. Obrigada, Janaína. Estou muito honrada de estar aqui hoje, de ter sido convidada para esse Fundace Talks. E eu preparei um case para apresentar para vocês, um case da Oca. A Oca Solar Energia é uma empresa de energia solar fotovoltaica. A gente já atua no mercado desde 2014, tanto na área de projetos como na área de capacitação e treinamento, né? Então, hoje a gente tem uma atuação em 7 estados, são 8 unidades em parceria com o Senai, que a gente desenvolve cursos e treinamentos voltados para a área de energia solar fotovoltaica. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre mídias sociais para vocês. Primeiramente, tentando conceitualizar um pouquinho, né? O que é mídia social, o que é rede social. Existe muito esse conflito, né? Na verdade, são duas coisas muito complementares, só que são coisas distintas também, né? Então, a mídia social, na verdade, ela é uma ferramenta para geração de conteúdo. E as redes sociais, elas são uma categoria das mídias sociais. Então, as redes sociais, elas que provêm a interação entre as pessoas. Então, hoje em dia, o marketing vem mudando muito, né? A gente percebe a evolução, as mudanças e tudo mais. Então, hoje, o que pauta as relações de marketing muito forte, né? E a gente percebe isso no dia a dia, na empresa, são as relações entre as pessoas, né? Então, a empresa hoje, ela se comporta quase como uma pessoa mesmo, né? Ela tem que ter uma forma adequada de falar com o seu público, ela tem que entender quais as dores do cliente, ela tem que se comunicar de uma forma muito direta, né? E as mídias sociais, as redes sociais, elas ajudam muito a gente com isso, né? Então, quando a gente pensa em mídia social, né? Quando a gente pensa em estruturar uma mídia social para uma empresa, o que a gente precisa analisar? Porque tem surgem muitas dúvidas, né, de achar que você pode fazer isso de uma forma intuitiva ou aleatória, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter um planejamento, tem que ter toda uma estruturação disso para que essa mídia realmente funcione. Sim, e desculpa só interromper, mas como uma conversa, claro, né, assim que claro. a gente faz, eu acho que um cuidado importante também é não ter uma identidade diferente no mundo digital de uma empresa que tem uma loja ou algo real. Porque eu vejo isso muitas vezes acontecer. O atendimento ou a imagem desejada é uma no mundo real e a hora que vai para as redes ou para as mídias digitais parece que é uma outra empresa. Então gera um conflito, né, de identidade, de quem é aquela né, pessoa com quem eu quero ter um relacionamento. Então esse alinhamento, né, tem que ser de todos os pontos de contato com o cliente, né? Então, você tocou num ponto super legal e super interessante, assim, esse alinhamento ele é tão importante que quando não há esse alinhamento, né, quando de repente o que é exposto nas mídias sociais, né, nas redes sociais, é diferente da realidade do dia a dia, isso rapidamente é usado contra a empresa. Sim. Porque as pessoas hoje, elas conseguem se comunicar de uma forma muito rápida, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai... É muito comum, né? Você vai fazer uma viagem, você vai consultar um hotel. Antigamente a gente ia por publicidade offline, ou a gente perguntava para alguém, ou a gente ia procurar no site da empresa. Então lá no site da empresa eles colocam o que eles querem. Hoje, com as redes sociais e com os canais que promovem esse tipo de interação, você consegue entender a avaliação das pessoas. Então são várias pessoas
avaliando e falando bem ou mal daquela empresa. Então, esse alinhamento, ele de verdade, ele é imprescindível mesmo, tá? E aí, quando a gente vai elaborar, né, quando a gente vai pensar numa mídia social, a gente tem que entender, né, que tipo de mídia social eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com geração de conteúdo, né, eu vou trabalhar com mídia social de difusão de informações, tipo Twitter, eu vou trabalhar com plataformas de relacionamento, tipo Instagram, Facebook, TikTok e outras redes, né? Então, esse é a primeira coisa, né? Definir e entender exatamente qual que é o canal que vai ser utilizado. E aí definir qual que vai ser o meu objetivo com aquela mídia social, né? O que eu quero fazer? Eu quero expor a minha marca, né? Eu quero geração de leads, por exemplo, eu quero venda direta, eu quero ser um canal de feedback dos meus clientes ou um canal de atendimento para os meus clientes. Então, esse direcionamento é muito importante, porque a gente consegue, ela é tão versátil que a gente consegue utilizar as mídias sociais e esse canal de comunicação com o cliente de uma forma muito dinâmica, né, e muito atual. Você falou uma coisa interessante, que às vezes as empresas querem estar em todas as mídias, né, ou redes, né? E será que vale a pena? E eu vejo muita, assim, dúvida, por exemplo, com o TikTok, que é algo tão jovem e tão mais para diversão, que algumas marcas têm se, né, assim, têm hesitado em entrar lá para fazer qualquer tipo de comunicação, né? Eu acho que depende muito da estrutura da empresa, do público-alvo. Né? Do público-alvo, depende se a empresa ela vai ter uma equipe direcionada para conseguir atender todas as redes, né? Mas, assim, geralmente o que eu observo, por exemplo, falando da minha empresa especificamente, a gente tem algumas mídias mais fortes. A gente usa muito fortemente o blog, que inclusive é o case que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que a gente teve um crescimento orgânico muito bacana. E ele ajuda muito no SEO do site, ou seja, na indexação do site, nas buscas orgânicas e tudo mais. A gente usa bastante Instagram, Facebook e LinkedIn. Então, essas são as redes que a gente utiliza hoje, né? E YouTube. YouTube também bastante, tem crescido bastante. Então, essas são as redes que a gente utiliza hoje, né? E aí vai muito de acordo com o perfil. Por exemplo, se é uma empresa que trabalha com música, com coisas relacionadas a músicas e tudo mais, existem plataformas direcionadas para esse público, né? O próprio YouTube, agora me fugiu o nome da plataforma que é específica de música também. Então, varia muito, eu acho, né? Depende muito do posicionamento da empresa e do perfil do público-alvo, tá? E aí, como eu falei, né, eu acho que um fator muito relevante, assim, que inclusive eu trago bastante na aula para os alunos sobre isso, é a questão de planejamento de campanha, né? Por que planejar as campanhas? Porque as mídias sociais, assim como campanhas, outras campanhas de marketing digital, você tem algumas métricas que precisam e alguns... É o que a gente fala assim, o Google, por exemplo, ele tem vários robozinhos lá trabalhando na estrutura Google para indexar, para ranquear as empresas e tudo mais. Então, para que isso funcione de uma maneira adequada, são avaliadas várias métricas. E para que essas métricas funcionem de maneira adequada, você tem que seguir algumas regras, né? Então, eu tenho que entender qual que é o meu melhor horário de publicação de um determinado post, eu tenho que entender a frequência do meu post, não adianta eu publicar um post hoje e demorar 2 meses para publicar um outro post, quer dizer, isso não vai gerar engajamento com as pessoas. Então, esse planejamento da campanha é extremamente importante, né? Entender o macroambiente, entender a concorrência, entender como a sua mídia social, como a sua rede social ela está hoje, né? De que forma que ela está posicionada, está adequada, não está, é uma mídia que não tem histórico ainda, você está começando agora. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho fundamental esse ponto aí que você coloca do planejamento e esses pontos que você traz no slide, porque eu falo também muito isso em aula. Muitos alunos, né, ou pessoas que querem sugestões de estratégias para suas empresas, vêm já direto perguntar sobre a estratégia digital, da rede, da mídia, sem fazer essa tarefa anterior do planejamento, que é o estratégico, né? Você conseguir entender o que acontece nesse meio ambiente, no macroambiente, contando também os concorrentes e as tendências de consumo que vão afetar o seu negócio. E, a partir disso, qual que vai ser a sua posição?
como você vai ser visto, qual é o seu diferencial. E só depois disso é que você tem que começar a pensar em como trabalhar essas redes sociais, porque senão você vai dar tiro para muitos alvos que não eram os seus, vai desperdiçar recurso e às vezes até machucar um pouco a imagem, né? Quando as empresas erram um pouco na comunicação, ainda mais hoje em dia, né? O público percebe rapidamente e não fica isolado mais, né? As pessoas espalham, olha só o que essa empresa fez. Então, essa tarefa aí do planejamento é fundamental e não pode ser feita de uma maneira atropelada, né? Então, tem que fazer com calma, analisar o ambiente, a gente fala disso também no nosso curso, por isso que a gente coloca a sua disciplina lá no final, né? Depois que aprendeu a fazer toda a análise estratégica, agora sim é o momento de escolher as táticas adequadas, né? Exatamente. E é interessante, Janaína, porque às vezes eu já fui questionada, inclusive em sala de aula, professora, mas para fazer isso eu preciso ter uma super equipe, né? Eu preciso ter uma empresa muito grande, tudo isso. Não necessariamente, né? Eu já vi cases muito interessantes de empresas familiares que desenvolveram um negócio dentro da casa delas, que era a mãe e as duas filhas, mas fizeram um trabalho super bem estruturado, bem feito, de fotos, de frequência, de entender o público, de falar a mesma linguagem com esse público, né? E trazer, e uma coisa que funciona muito para redes sociais, para mídias sociais, são os depoimentos, né? Então, de repente, você tem um cliente lá que marcou você, fez um comentário positivo, poxa, isso é uma super validação, né? É prova social e tudo mais. Então, assim, não necessariamente, né? Às vezes a gente acha que precisa ter uma super equipe e um super orçamento para fazer isso e não necessariamente. É possível fazer de uma forma mais simples, mas com planejamento, né? Desde que isso seja bem definido, entenda a linguagem, defina muito bem quem que é a persona, né? Quem que é a pessoa que você vai se comunicar, tenha bem claro também algumas regras de conduta, né? Então, tem que ter muito cuidado do que você vai falar, como vai responder, né? Porque é tudo público. Tudo é ponto de contato. Exatamente. Uma palavra trocada, uma imagem estranha, já se perdeu lá. Né? Alguém já printou e já... Exatamente. Definição dos custos, né? Aí você parte para a questão também de criar, definir, configurar quais são as redes que você vai utilizar efetivamente e, obviamente, depois avaliar essas métricas, né? Todas essas mídias sociais, elas têm funções que você consegue acompanhar as métricas de uma maneira muito eficiente, né? O Instagram tem, a partir dos insights, o Facebook também tem, traz relatórios super interessantes e é importante acompanhar. Porque aí você vai vendo a evolução, né? O que está funcionando ou não, que tipo de post que está engajando mais ou não. Poxa, será que vale a pena eu fazer eu trabalhar com vídeo? Será que vale a pena eu fazer uma live? Né? Isso funciona para os meus clientes? Então, tudo isso é muito legal e você consegue mensurar isso de uma forma muito simples, assim. Né? Uma das grandes vantagens do marketing digital, da comunicação digital, é justamente você ter as métricas quase que instantaneamente. E no mundo real, vamos dizer, né, a gente nunca sabe se aquela propaganda realmente foi vista, foi compreendida, a não ser que você faça realmente uma pesquisa pós, né? Mas são os recursos financeiros que nem todo mundo tem, né? Então, realmente tem que aproveitar. Se as métricas estão lá, elas têm que ser vistas, analisadas e, né, o rumo ajustado em função disso. Exatamente. Vai mostrar as métricas pra gente? Eu vou mostrar algumas. Eu pus esse slide aqui, mas já falei, né? Sim. Quem somos, falei no comecinho da conversa. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o estudo de caso que eu trouxe aqui para vocês. A gente tinha um problema, né? Uma questão a ser resolvida na empresa, porque assim, durante a companhia hoje a gente atua muito forte tanto em projetos quanto em cursos e treinamentos, mas durante 3 anos de atuação eu foquei muito em cursos e treinamentos. Então eu tenho um time comercial que faz toda a parte de contato com os clientes para a venda desses treinamentos, para fechar esses treinamentos, e a gente tem uma equipe de marketing que trabalha muito forte em marketing digital. Desde a concepção da companhia, a gente trabalha marketing digital, funil de vendas, enfim, e todas as ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, o que nós identificamos?
é difícil gerar conteúdo, né? Então, assim, não é fácil você gerar conteúdo de qualidade, tudo. E isso sempre acabava ficando em segundo plano. E a gente atuava e batia muito forte com campanha paga, com mídia paga de Google Ads. Então a gente tem lá até hoje, né, as campanhas de Google funcionando. Eu tenho algumas ferramentas onde esses leads, né, quando a pessoa clica, preenche um formulário de uma página de captura, ela vai para um software e cai num funil de vendas, que ele vai ser alimentado por várias informações, e cai no CRM para o time de vendas entrar em contato com essas pessoas. E o que estava acontecendo é que a gente estava com um custo muito alto dessas campanhas para gerar esses leads para o time de vendas trabalhar, e uma baixa taxa de conversão. Então, a gente estava recebendo muito lead sem qualificação, né, lá no topo do funil ainda. E começamos a entender, a estruturar e tudo mais, e, gente, temos que ir para o conteúdo. Por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que seja, eu acho que é o caminho que vai nos ajudar a resolver essa questão. E foi o que a gente fez, né? Então, a gente começou a analisar, entender, reanalisar, né, todo o nosso macroambiente e a nossa concorrência. Definimos claramente quais os objetivos que a gente queria atingir, que eram basicamente reduzir a taxa de... aumentar a taxa de conversão, né, que é o lead que entra e ele efetivamente se tornar uma venda. A gente precisava reduzir o custo desse lead, né, porque a gente precisava de leads mais qualificados. Então, a gente fez todo um trabalho para trabalhar conteúdo com o objetivo de trazer esses leads mais qualificados. E esses conteúdos vocês trabalharam internamente ou chamou alguma empresa especializada? Foram vocês mesmos que criaram? Você sabe que eu passei pelos dois processos. Qual foi o melhor? A primeira, a gente tentou uma empresa terceirizada, só que o assunto que eu trabalho é um assunto muito técnico, né? É um assunto muito nichado, é um assunto muito específico. Então, assim, por mais que você conversasse com a pessoa e passasse informação e tudo mais, ainda precisava de muita revisão, muita coisa. Até que e a gente ficou durante um bom tempo, tá, ainda apostando nisso e tentando trabalhar dessa forma, mas não dava os resultados que a gente precisava. E aí eu tinha um talento interno lá dentro, que era uma funcionária que está comigo desde o início da empresa, a Tuane, e ela se formou em jornalismo e ela trabalha em vendas, trabalha muito bem em vendas, e ela falou, deixa eu escrever os artigos. Eu falei, tá aqui. Perfeito. Alguém pode fazer, porque era uma pessoa que já conhecia do negócio, que já entendia da tecnologia, e ela começou a redigir esses artigos, né? E aí começou a funcionar muito bem. Então, nesse período todo, a gente aproveitou para reanalisar as nossas personas, né? Para reavaliar, poxa, será que a gente está trabalhando com as personas ideais? Então, explica um pouquinho o que é a persona, se alguém que está assistindo não sabe. A persona, ela é um pouco mais específica do que o público-alvo, tá? Então, vamos pensar assim, quando a gente fala, vou trabalhar com o público-alvo. Então, o público-alvo ele é mais genérico. Qual o público-alvo da sua empresa? Meu público-alvo predominante são homens com idade entre 30 e 50 anos que tenham formação técnica ou engenharia, tá? Amplo. Esse é o público-alvo. Quando a gente entra na persona, a gente cria uma pessoa. A gente dá até nome para a persona. Nome, idade, exatamente. A profissão. Então, assim, quem que é a minha persona? Bom, a minha persona é a Janaína, que é engenheira eletricista, que tem 35 anos, que já trabalha no setor há algum tempo, né, no setor de engenharia elétrica, mas quer se especializar no setor de energia solar fotovoltaica, porque ela vê uma grande oportunidade nisso. Ela é casada, ela tem filhos, enfim. A gente define o perfil dessa pessoa. Isso é muito bom, porque vocês têm um guia de, né, exatamente o que tipo de informação essa pessoa busca. Exatamente. E vocês podem ter mais de uma persona. Vocês têm mais de uma? Sim, sim. A gente tem o técnico, a gente tem o eletrotécnico, a gente tem o entusiasta,
a gente tem o empreendedor, a gente tem o curioso, né? Até o curioso no sentido de aquela pessoa que está buscando um novo segmento para trabalhar, né? Diversificar o trabalho. Enfim, a gente tem várias pessoas assim. E aí, com esse trabalho, a gente conseguiu identificar melhor quais eram as dores dos nossos clientes, né? Aonde que está pegando ali, aonde que eles precisam de mais informação, né? O que a gente precisa entregar de conteúdo efetivamente para eles. Fizemos um trabalho muito forte também de identificação de palavras-chave, né? É muito importante quando a gente vai pensar na estruturação de um artigo para mídia social, você ter algumas palavras-chave que geram indexação daquele texto, né? Que você pode utilizar tanto com um backlink, né? Ela linkada para um outro artigo que vai explicar melhor aquele assunto, ou até um link referencial para uma outra página, se for o caso, mas que seja efetivamente palavras importantes e relevantes e que o Google identifique essas palavras como palavras muito buscadas, né? Isso tudo ajuda você ter um ranqueamento melhor. Você fazendo esses conteúdos mais adequados, você acabou ajudando também a sua busca orgânica. Sim. Quer dizer, aquilo que não estava funcionando tão bem no começo, a hora que resolveu mexer no conteúdo, já arrumou outra coisa. Sim, porque aí ele melhora a indexação de site e tudo mais. Então é sempre muito importante, né? Até um pouquinho, fugindo um pouquinho do assunto só de mídias sociais, mas o próprio site ele tem que estar muito alinhado com a linguagem que é trabalhada nas mídias sociais, em blog e tudo mais. Porque todas essas relações, elas contam na hora que os robozinhos lá do Google estão fazendo a busca. Entendeu? Fizemos também uma adequação de linguagem, né? E aproveitamos para fazer também toda a revisão dos nossos funis de vendas, né? A gente tem alguns funis que vão trabalhando, funis de inbound, de marketing, né? Que vão aquecendo aquele cliente, né? Levando informações e tudo mais, até ele realmente estar preparado para uma abordagem mais específica de venda, tá? E o resultado, né? Essa aqui é a melhor parte. O que a gente percebeu, assim? Melhoria na qualidade dos leads. Então, os leads, eles vinham mais quentes, né? A gente costuma falar, o lead está frio, o lead está quente, né? Quando ele está frio é porque ele está muito lá no topo. Nem sabe direito o que é, né? Se é curso, se é loja, né? Ele está muito indeciso ainda. Então, esse cliente que está muito frio, ele vai ter um tempo de maturação maior, né? Então, o que aconteceu? Os leads vinham mais qualificados, eles já vinham mais quentes para a nossa base, isso melhorou a taxa de conversão de vendas, né? A gente melhorou o ranqueamento orgânico da empresa. Eu tenho, por exemplo, a gente tem um texto, um artigo de blog, que ele é posicionamento 1, já faz muito tempo no Google, né? Muito legal, inclusive referenciado em outros sites e tudo mais. A gente teve um salto de 2,4 mil cliques em junho de 2020 para 21 mil cliques em setembro de 2021. Então, em um pouquinho mais de um ano, a gente conseguiu aumentar em 700% o número de cliques. E basicamente em função do conteúdo. Função de conteúdo. Aqui eu não estou falando de mídia paga. O seu negócio ele é realmente muito focado, né? Um nicho muito específico, mas dentre os conteúdos, qual que você acha que foi mais assim impactante para esse resultado? Foram vídeos, foram textos, foram mini cursos, ou o conjunto disso tudo? Esse aqui especificamente é de artigos do blog. Artigos. Esse aqui especificamente, sim. Quer realmente informação. Informação. Mesmo. E são artigos, por exemplo, esse artigo que eu comentei com você, que ele está na primeira posição já faz bastante tempo, é um artigo que fala de eletricidade básica, sobre corrente elétrica. Poxa, nem é exatamente o solar, então. Nem é exatamente o solar, exatamente. Então, assim, como o solar fotovoltaico, ele é uma tecnologia relativamente nova, na verdade não é nova, mas as pessoas tomaram conhecimento há pouco tempo, né? Estão mais informadas sobre isso há pouco tempo. Então, tem muita gente de fora do setor que quer entender melhor sobre o setor e precisa começar lá na base mesmo, né? De cursos de eletricidade, pensar numa formação nessa área.
E acabou sendo referenciado por outros buscadores também, no sentido de é como se fosse uma informação que ela é útil para várias pessoas, assim, né? Ela é bem genérica e ela acabou sendo útil para várias pessoas. Então, ela trata de corrente elétrica. Se você for lá no Google e colocar corrente elétrica, eletricidade, alguma coisa assim, você vai ver o nosso... Eu testei ontem e ainda estava lá. Você vai ver lá na primeira posição. A gente teve um crescimento de 340%, 342% no número de impressões. O que são as impressões? É o quanto o Google te mostra, né? Então, aí mostra também o resultado dessas métricas funcionando, né? Desse trabalho funcionando e o Google entendendo que aquilo é um conteúdo relevante, entendendo que aquilo é um conteúdo de qualidade, ele começa a entregar mais. Você continuou investindo em AdWords? Sim. E melhorou a entrada de... A gente trabalha, é um conjunto, né? Hoje a gente, e o próprio blog, ele gerou um apoio importante para as outras mídias, né? Então a gente conseguiu melhorar Instagram, a gente conseguiu melhorar Facebook, a gente conseguiu melhorar o YouTube. O YouTube teve um crescimento muito forte também, né? Então isso vai meio junto, assim. O blog, ele acaba, né, todos os conteúdos estão lá e podem ser distribuídos para as outras mídias, né? Exatamente. Então, esse foi o caso. Eu até trouxe um gráfico aqui para visualizar melhor, né? Então, em 2020, ali naquela reta baixinha, ali estava bem humilde a apresentação e a gente cresceu bastante, né? Teve algumas oscilações, assim, que são inerentes do mercado também. Veja que todo esse seu crescimento foi durante a pandemia, nas fases mais difíceis, né? Sim. Vocês notaram alguma dificuldade ou tiveram que fazer alguma adaptação ou justamente por estar tudo online não sofreram nada e isso até favoreceu? Pandemia foi um baita desafio, assim, pra gente, porque, como eu comentei, a gente trabalha em parceria com o Senai, e eu tenho 8 unidades presenciais no Brasil todo. Então, todas as unidades fecharam. Por exemplo, Belo Horizonte foi reabrir em agosto agora, recentíssimo, desde março do ano passado. E aí, o faturamento fez assim, a gente parou e falou, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Eu acho que o que ajudou muito foi que em janeiro do ano passado, a gente já tinha dado início na plataforma EAD, então a gente já estava produzindo conteúdo para o EAD, de alguns cursos mais teóricos que a gente consegue fazer online, né? Porque alguns dos cursos são mão na massa mesmo, são cursos técnicos. O Senai não aderiu ao EAD. Não, assim, não parte, tempo, né? Uma parte sim, mas a parte prática não tem como. Por exemplo, a gente tem curso de instalação, tem prática de montagem, não tem como fazer. Então, essa ficou pausada, mas aí a gente conseguiu impulsionar a nossa plataforma EAD com aulas online ao vivo, com próprio cursos EAD mesmo, né, gravados e tudo mais, para superar essa fase mais crítica. E aproveitamos essa fase também para trabalhar muito forte geração de conteúdo, relacionamento com o cliente. A gente fazia bastante webinar, fazia bastante live também. Então, você acaba trazendo muitas pessoas, né? Não sei se você lembra, mas no começo da pandemia tinha que ter uma agenda de lives para assistir, né? Porque tinha muitas lives, assim. Então, isso acabou funcionando bastante também pra gente. Que bom, então a gente vê o resultado aí, né? Visivelmente um salto enorme. Que bom. E isso ajudou muito também, porque assim, a gente tem que entender qual que é o objetivo da empresa, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o Instagram. Se você olhar meu Instagram, o Instagram da empresa, ele não é um Instagram super forte de seguidores. Você fala, mas por que o Instagram de vocês não é muito forte em seguidores? Porque, assim como o blog, a gente sempre teve muito claro essa questão de trazer as pessoas de uma forma um pouco mais orgânica, isso é um pouco mais lento, mas são pessoas que têm um engajamento maior. Então, por exemplo, eu posso fazer uma campanha de Instagram, patrocinar um post com o objetivo único simplesmente de trazer mais seguidores? Posso. Eu posso colocar dinheiro, fazer um post legal e trazer 5 mil, 10 mil seguidores? Posso. Mas o quanto esses seguidores
são realmente interessados no meu produto. Né? O quanto esses seguidores vão realmente gerar engajamento. Às vezes é um pouco, não sei, de vaidade das empresas, de quererem ter muitos seguidores, mas na prática, quantos compram? Exatamente. Quantos falam bem? Exatamente. Quantos indicam? Né? Então, é um número que é vazio, né? Não significa muita coisa. É uma métrica, mas tem que saber... dali para frente e de lá para trás também, né? Ele chegou ali como? E ele vai fazer o que depois disso? Sim. Então tem que tomar cuidado para não ser muito vaidoso, né? Pôr o pé no chão. E até evitar, de repente, hater, né? Alguma coisa nesse sentido, tipo, porque é comum também acontecer. Né? Se pegar alguém que está de mal com a vida e a pessoa vai lá no teu site gratuitamente, coloca um baita de um comentário negativo ou faz alguma questão negativa. A gente tem que saber lidar com isso. Né? Essa questão das mídias sociais, ela nos deixa muito expostos, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida da empresa também. Né? Então, expostos até para cópias, né? Sim, exatamente. Eu lembro que essa foi uma pergunta que fizeram lá para você na sua aula, né? Como se proteger? Porque vocês às vezes investem tanto nos conteúdos e olha como funciona tão bem e de certa forma fica vulnerável porque o conteúdo está exposto, né? Mas é o risco, né? Se não faz, não ganha cliente, mas se faz, você tá vulnerável. O que a gente tem que tentar e educar as pessoas é para que façam referência, né? Ah, legal, você vai usar um texto de outro site, tudo. Põe lá no finalzinho a fonte, né? Vocês, né? Faz a referência direitinho, mas tem sempre aquele que dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali e acha que está produzindo conteúdo, mas só que as pessoas acabam, de alguma forma, eu acho que acaba percebendo né? Os mais engajados, sim. Eu acho que sim. Bom. E qual o outro resultado que você destaca? Então, na verdade, aqui foi aquele que eu comentei com vocês, o cálculo de corrente. Olha só. Então, quando a gente coloca lá no Google, né, o cálculo de corrente, ele já traz, inclusive, como referência, tá vendo? Do próprio Google, tá ali o site, alquenergia.com blog, como calcular a corrente elétrica de um circuito, né? Quais são os métodos utilizados. E é muito interessante, assim, dá trabalho, não é fácil fazer conteúdo, não é fácil escrever um artigo, às vezes você fica lá 1, 2, 3 dias em cima de um artigo, principalmente artigos mais técnicos, né? Passa por revisão de pessoas técnicas, passa por revisão de engenheiro e tudo mais, para que o negócio seja realmente bem feito, mas funciona, né? Mais do que comprovado que funciona. Então, era isso que eu trouxe para mostrar aí para vocês. A gente continua, né? Você tinha me perguntado do Google, a gente continua trabalhando com o Google Ads também. É uma ferramenta. O Google Ads ficou muito caro, né? Nessa subida do dólar, né? Tenho ouvido muita reclamação. E como é que vocês têm contornado isso? Ou fica caro mesmo? Faz parte do custo? Depende muito, assim, Depende do momento, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem alguns booms, assim, de geração de lead, né? Que eu sempre brinco lá na empresa, assim, gente, precisa fechar um pouquinho a torneira, abre um pouquinho a torneira, né? Que é o orçamento do Google, basicamente. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, quando... Eu imagino que nem todo mundo acompanhe, né, esse mercado de energia solar, mas estava rolando aí toda uma tramitação sobre a questão das concessionárias quererem cobrar uma taxa sobre a geração que é injetada na rede, né? E aí gerou toda uma comoção dentro do setor, porque isso prejudicaria o crescimento e tudo mais, e foi votado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, falando exatamente, para tratar exatamente sobre isso, e esse projeto de lei passou, né, o que foi super benéfico para o setor, e hoje está no Senado para ser votado também. Quando aconteceu esse trâmite, que era um momento assim, muito crucial para quem trabalha com solar fotovoltaico, a gente teve uma explosão assim, de número de leads, né? Ou seja, de número de pessoas buscando treinamento nessa área. Então, assim, foi coisa de chegar na empresa numa segunda-feira, a gente ter mais de 600 leads parados no CRM. Só, né? Um evento do ambiente para atender. Exatamente. Então, assim, aí você tem que segurar um pouquinho, senão eu não tenho braço suficiente também para atender, porque é uma equipe de telemarketing, né? Elas vão ligando, vão entrando em contato e tudo mais. Tudo isso a gente vai mensurando. Uma ferramenta que hoje está bastante onerosa também para divulgar e que você
praticamente só consegue resultados melhores se investir é o Facebook. O Facebook, ele está extremamente caro e dificilmente você consegue se engajar de forma orgânica ali. Ali está bem, tá bem difícil trabalhar, assim, bem diferente do que era alguns anos atrás. A gente tem percebido isso aqui mesmo na final. Exatamente. Tá então, a gente tem que ir administrando. O Instagram funciona bastante bem. O WhatsApp não deixa de ser uma mídia também, né? E hoje a gente também utiliza bastante, principalmente na tratativa com clientes, às vezes divulgar algum evento específico. Eu vou te fazer uma pergunta, mas só vou lembrar o pessoal que está assistindo que vocês podem mandar perguntas, tá bom? Eu vou fazer várias perguntas para a Lisa, e quem quiser perguntar também, eu vou ver o nome de vocês aqui e leio para ela a pergunta, tá bom? Eu ia te perguntar, Lisa, né, naquela pane que deu do WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, como que isso afetou vocês e que jeito que vocês deram, se tinha algum plano B ou se vocês conseguiram contornar a moda antiga mesmo, com o telefone? Foi por telefone, mas... Ainda bem, né, que ainda tem... Mas parou tudo, assim, né? Eu confesso para você que enquanto pessoa física eu falei, nossa, gente, um dia sem eu acho que eu sou tão ansiosa que eu não gostei, não. Eu fiquei preocupada. O que tá acontecendo? Um dia sem WhatsApp, foi libertador. Isso foi realmente... Mas, assim, enquanto pessoa jurídica, isso prejudicou bastante. Porque, assim, e é muito legal isso, né? Porque, por exemplo, antigamente, a gente... É legal, na verdade, perceber como as relações vão mudando, né? E como as coisas vão evoluindo. Por exemplo, antigamente... dificilmente você falava por telefone, era um contato pessoal com as pessoas. Uma pessoa que trabalhava com vendas, ela ia até o local e levar a solução e tudo mais. Depois veio o telefone, muita coisa se resolve por telefone. Depois veio o celular, o mundo se resolve de uma maneira móvel, faz tudo pelo celular. E hoje a gente tem um computadorzinho na mão. Né? Você faz tudo pelo smartphone. Se você perder, um aluno meu que foi assaltado, ele teve que ir na delegacia e em todos os bancos, que ele não sabia nem mais qual era a senha. A vida dele estava ali, tudo né? Põe a digital, não sei o que, então você fica completamente perdido. A gente fica vendido, exatamente. E as relações no trabalho com os clientes também migraram muito para isso. Né? Então, assim, é muito comum, eu vejo muito as meninas no telefone, né? Ligando e tudo mais, mas é muito comum ficar só ali, só no WhatsApp. Porque o próprio cliente fala, olha, eu não pude te atender, me manda pelo WhatsApp, que assim que eu puder, eu escuto seu áudio, ou eu vejo sua mensagem e eu te retorno. Então, essa pane, né, que deu esse dia, afetou a gente com toda certeza. Né? Eu tenho certeza que a gente perdeu vendas ali, que a gente perdeu o contato, ou retardou, pelo menos, né, aquele dia. Mas a solução foi telefone. Você fez assim, eu lembrei uma coisa, né? Isso denuncia a nossa idade, né? Você pergunta assim, como é que vocês fingem que estão falando no telefone? A gente faz assim, pergunta para sua filha pequena. Então, as crianças menores, eles fazem assim, ó. Mentira! Façam esse teste em casa também. Estamos ficando velhos, mas funciona, você viu só? Funciona, entendi. Na hora do vamos ver também, o telefone estava lá, né, para salvar. Exatamente. Ô, Lisa, uma outra pergunta que eu escuto muito meus alunos, né, perguntando isso, tem, assim, alguma vantagem muito específica de uma rede social, de uma mídia social? Se você quer fazer tal coisa, tem que ser Facebook. Para conseguir tal nível de engajamento ou tal resultado, é melhor o Instagram? Ou você vê tudo como muito parecido, vão fazer igual para todas? Eu acho que você tem algumas mídias que são básicas, é quase, sabe, o pacote básico, assim? Por exemplo, Facebook, blog, YouTube não necessariamente. Eu acho que Facebook e blog, eles são mídias básicas, assim. O Instagram também, acho que já entrou um pouco nisso. O Instagram, a proposta... as mesmas coisas, mais ou menos? É mais uma questão de público-alvo? Na verdade, Instagram não. Blog, Facebook e Twitter. Se eu tivesse que escolher 3 básicas, eu trabalharia essas 3. Tá? Twitter para vocês, porque vocês têm esse público que Twitter, é mais empresarial. Quando a gente pensa em plataforma de difusão de informações. O Twitter funciona muito bem. E é muito barato. O Twitter ainda é uma mídia social extremamente barata. Né? Então, dependendo do seu negócio, vale muito a pena. Isso é bom falar, né? Se você não está trabalhando lá, talvez, com um público-alvo muito de consumidor, se é mais empresa, se é um público mais
que busca mais informação mesmo do que diversão, o Twitter é uma opção interessante. E até para você se tornar autoridade naquele assunto, né? Então você se posicionar. E o LinkedIn é muito caro? LinkedIn é caro, mas e é uma mídia muito B2B. Né? Ela é voltada na comunicação de empresas para empresas. A gente utiliza também, não tanto com campanhas pagas, a gente utiliza de uma forma mais orgânica, mas está lá, estamos presentes ali. E eu acho assim, não tem muito receita de bolo, tá? Eu acho que tem algumas básicas, eu acho que o blog é sempre uma boa opção, porque é uma geração de conteúdo rico, é um conteúdo de qualidade, então ele é sempre uma boa opção e que ele ajuda muito no ranqueamento. O Facebook, por ser uma rede social gigantesca, você consegue atingir muita gente. Segmentar bem, né? E você consegue trabalhar com textos maiores e tudo mais. O Instagram, ele é muito bom também, mas ele já ele é mais uma coisa visual, né? De imagens, então você vai trabalhar muito fotos. Por exemplo, quem tem uma loja de roupas, o Instagram funciona super bem, né? Comida, viagens, né? É uma empresa de turismo. O Instagram é super legal, funciona super bem. Beleza, né? Exatamente. Então, acho que vai muito de acordo com o perfil. Por exemplo, o YouTube também é um canal muito legal de se trabalhar e é um canal atemporal, assim, né? Você pode colocar conteúdos no YouTube, sei lá, você pode, por exemplo, nosso próprio YouTube, a gente tem conteúdo lá de 2 anos atrás, 3 anos atrás, super atuais ainda, né? Porque são questões técnicas, são questões que não saem, não vão simplesmente sumir, né? Elas podem ser melhoradas, atualizadas, mas o conceitual, ele está ali, né? Então, você consegue trabalhar de uma maneira muito focada também. Eu acho que é entender um pouco onde está teu público, né? Igual você comentou do TikTok. Eu, particularmente, de verdade, eu não tenho TikTok. Assim, eu vi rapidamente uma vez, a gente estava pensando aquilo para a empresa, eu acho que não é o nosso perfil, de forma alguma. Não nosso perfil é muito eu mais sério. Porque eu gosto de diversão. Mas realmente não é. Mais diversão, e às vezes eu vejo mais jovial, isso, né? Eu tenho assim, eu entro em todas as redes, né? Porque eu estudo isso e tal, mas é interessante a gente ver, assim, será que essa empresa está acertando, colocando... Então, às vezes tem umas postagens lá, umas propagandas que destoam demais desse público jovem, que busca muita piada, né? Que é muito correto em termos assim, né? de lidar com sexualidade dos outros ou de direitos dos outros. Eles estão sempre ali se policiando quando alguém fala alguma coisa. Então, é uma mídia muito jovem mesmo. Acho que é um retrato muito das novas gerações, né? Principalmente da Z. Então, tem umas marcas que vão entrando ali e eu falo, meu Deus, ou usa um discurso que não está certo para aquele público, ou tenta ajustar o discurso e cai naquele problema que eu falei no começo, de ter duas caras. Você tem uma cara numa rede social, mas o teu site, o teu blog, é sério, e eu vejo banco muito fazendo isso, e às vezes dá um nó assim na cabeça, né? Quem que é essa empresa? Tem que tomar Qual que é a identidade cuidado, dela, né? Ele tem que tomar bastante cuidado. Eu vejo o TikTok de uma forma mais espontânea, mais jovem, mais descolada, isso, né? Isso aí. Uma coisa mais divertida, assim, né? Não tanto de comunicação, mas tem algumas empresas que trabalham, que funciona bem. Tem um rapaz, não sei se você acompanha no Instagram, eu acho extremamente divertido, e ele despontou, chama Esse Menino, você já ouviu falar? Não, talvez se eu ouvir, né, mas assim de nome. É um artista, e ele era desconhecido, assim, e de repente ele explodiu, e agora tem várias marcas procurando ele faz vários ads, assim, de uma maneira muito divertida, né, mas muito divertida mesmo. Nesse caso, eu acho que funciona muito bem, né, porque ele fala do problema, da maneira dele, super descolado e tudo mais, e sempre muito engraçado, e você ainda para falar, poxa, legal isso aqui, né, até, tipo, realmente desperta o interesse. Mas é o que a gente falou lá no início da conversa, tudo vai no planejamento. Sim. Né? E entender, eu consigo agir dessa forma, vai funcionar bem, vou me comunicar bem com o meu... Lisa, e quem está com muita restrição financeira, ou que teve esse problema na pandemia de perda grande de vendas de clientes, tem algum caminho dessas... Tudo bem que depende, né, do público, mas um caminho assim que você pode dar uma... Olha, talvez se você fizer uns vídeos no YouTube, ou se você
postar umas fotos no Instagram, qual que seria um caminho barato para alguém tentar recuperar assim, uma situação de pandemia, que agora que voltou, seria o momento de vir com tudo, mas às vezes a empresa não tem muito recurso para investir em comunicação, né? Dessas mídias todas. Hoje, com o smartphone, todo mundo consegue fazer um vídeo legal, né? Você pega um smartphone, né? Você tem uma câmera boa. Sim. O que você precisa? De uma câmera boa, de um microfone, né? Que não é caro, para filtrar um pouquinho o som externo, e disposição para fazer. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? É botar a cara para fazer mesmo. E ir trabalhando devagarzinho, usar a rede de relacionamento, sabe? Eu vi uma vez uma amiga que é empreendedora, trabalha sozinha e tal, e ela colocou um post assim, que os amigos compartilharem sobre o seu trabalho não custa nada. Exato. Né? Então, assim, usar a bola de neve, né? Se um passa para um, que passa para o outro, vai chegando, sim, vai chegando. Sim, usar essa rede de contatos e vai devagarzinho, e a coisa vai crescendo, e aí a hora que, né, sobrou um pouquinho ali, pô, deixa eu impulsionar um post aqui para ver se eu consigo um engajamento melhor, consigo trazer um pouco mais de pessoas e tudo mais. E é um trabalho, é trabalhoso, não tem fórmula mágica, né? Eu acho que é tudo trabalho. É difícil falar assim, tem fórmula mágica. O pessoal assim que não está acostumado, talvez mais velho, que está habituado só com loja física, né? A hora que vê isso como um desafio, apavora um pouco, né? Fala, não sei mexer, porque às vezes não sabe mesmo, nem tem conta em Instagram, nem tem nada. Mas como é fácil a gente conseguir um estagiário, né? Assim, que é a vida deles é mexer com essas redes sociais, para eles é muito fácil, né? Então, e eles têm ideias, e são, por exemplo, antenados assim, com o que se está falando, para você fazer às vezes uma piada ou alguma referência que os jovens vão entender. E taguear, acho que taguear as publicações também é muito importante, né? Quando você coloca lá o hashtag. A gente tem uns hashtags, às vezes não tem nada a ver com aquela coisa ali. Então, assim, pesquisar antes dessas tags, né? Ver se realmente tem a ver com o teu negócio, ver se realmente está, né, vai gerar uma certa conexão, e aí sim usar isso a favor também. Então, assim, eu acho que não tem fórmula mágica, tá? Às vezes as pessoas falam, a pergunta que todos quanto tempo demora? Depende. Quantas postagens eu tenho que fazer por semana? Depende, né? Depende do seu negócio, depende do perfil do seu público e tudo mais, né? Acho que tudo depende. Mas é trabalhoso, o negócio não vai cair do céu de uma hora para outra. A não ser que você tenha sorte, faça uma coisa que chame muita atenção, exploda e rapidamente as pessoas compartilhem e tudo mais. Pode acontecer também. Já vi alguns casos desses, né? Sim. Mas é raro. Eu acho que o trabalho dia a dia mesmo e trabalhar a rede de relacionamento, né? Os próprios clientes, amigos, família, parceiros, né, taguear e tudo mais, esse é ainda o melhor caminho, quando a gente pensa quando está com o orçamento mais curto e tudo mais. E se a gente for pensar assim, equívocos, olha, esse aí de taguear errado é um erro, vamos dizer, né, que as empresas talvez inexperientes façam. Tem mais algo que você percebe assim dos seus clientes ou das aulas, um equívoco comum que as empresas cometem? Talvez eleger apenas uma rede e focar em... talvez. Eu só trabalho com Facebook. Né? O Facebook está envelhecendo, né? Sim. Então, vamos dizer, Facebook, Instagram e TikTok. Sim. Em termos etários, é bem mais jovem, né? Então, talvez, né, ampliar o leque aí de redes sociais e conseguir organizar os conteúdos e colocar as tags direitinho, né? Tá antenado, né? Tá sempre antenado. O que as pessoas estão acompanhando, aonde que tem volume de pessoas. Tem algumas mídias que tem, eu não lembro, Snapchat. Lembra do Snapchat? Ele não vingou. Você falou, eu falei, será que é o MySpace? Porque é mais velho ainda. Não, o MySpace depois virou mais voltado para música e tudo isso. Mas o Snapchat, por exemplo, não vingou. Não foi uma rede que vingou. O LinkedIn, sabe quando o LinkedIn surgiu? Faz mais de 20 anos, né? Foi, 2003. Foi quase 20 anos. Foi antes do Orkut. Foi logo no comecinho. Né? E tá aí até hoje. É uma rede, a melhor rede, assim, sem dúvida nenhuma, para a relação B2B. Até para as minhas pesquisas, às vezes, a gente consegue fazer pesquisa
Exatamente. Via LinkedIn, porque tem que acessar alguns empresários ou ocupantes de determinados cargos e ali fica muito mais fácil você localizar. Então, o LinkedIn até para pesquisa acadêmica é bom. E até entrar em contato com as pessoas, né, através de um contato frio, né, que a gente chama, você vai fazer um outbound ali, uma abordagem mais direta, é uma ferramenta também, usar as redes sociais para isso, né, usar as mídias sociais para isso. Acho que está chegando aqui, olha, há uma pergunta da Luciana, mas eu acho que eu acabei de fazer. O maior erro que uma empresa pode cometer? A gente falou das mídias, né? Eu acho que erro, eu não sei se é erro não, mas eu chamaria de cuidado. Eu acho que um cuidado que as empresas têm que ter é lembrar que tudo que ela falar ali vai ficar ali e todo mundo vai acessar. Então, assim, tem que ter muito cuidado em como fazer essa abordagem, como publicar esse post, para não ter nenhuma conotação que ofenda outra pessoa. Isso é muito comum, né? A pessoa é o próprio avaliador e a gente não percebe os nossos vieses, os nossos erros. Às vezes até a voz que não está muito boa, enfim. Então, sempre fazer uma decisão muito ponderada para ver se aquele conteúdo está adequado, se não ofende ninguém. Exatamente. Tem que ter uma certa neutralidade. Se não passa uma imagem diferente daquela imagem que você está trabalhando para construir, né? Que é a identidade da sua marca. Que você quer se associar com o quê? E, de repente, faz lá uma piada em TikTok e aquilo fica completamente distoante da seriedade ou de outros atributos, né, que você queria para sua marca. Então, tem que tomar um cuidado. Porque não é a quantidade de curtidas que vai ser proporcional ao teu sucesso de vendas, né? A gente estava falando disso também, que não é porque um monte de gente viu aquela postagem ou curtiu aquela postagem que realmente vão comprar, que realmente vão falar bem, né? Então tem que conseguir entender o que vai além dessas métricas também, né? Exatamente. Acho que é manter uma certa neutralidade, assim, né? Ter esse cuidado de não ofender ninguém, né? De não se posicionar muito radicalmente com alguma coisa. A empresa ela tem que estar um pouco mais tem uns temas delicados. Mais equilibrada, né? Porque da mesma forma que algumas pessoas podem receber isso de uma forma positiva, você pode ter muita gente recebendo de uma forma muito negativa, que aquilo que era para ser uma coisa boa. Isso, e aí a empresa tem que saber se posicionar e se realmente ela acredita naquilo que, né, argumente, mas às vezes ela volta atrás, aí pede desculpa, faz uma coisa diferente, fala, mas então ela não tem personalidade, né? Não tem constância, né, nas ações. Exato. Tá bom, Isa, eu queria então agradecer muito a sua participação, perguntar se tem alguma coisa que você queira dizer ao final, destacar algum comentário final. Não, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, acho que foi muito bacana, e incentivar as pessoas, né, invistam em mídias sociais. Eu acho que hoje as relações elas estão na rede, as relações elas são entre as pessoas, e esse é um caminho sem volta, assim. Eu acho que cada vez mais isso vai se consolidar, né? Hoje a gente ouve muito mais uma roda de amigos que vai recomendar uma empresa ou alguma coisa assim, do que você objetivamente procurar o site da empresa ou não. Se você tiver uma recomendação de um círculo de amigos, né, de uma rede ali que, pô, já estive aqui, gostei, que você nem vai pensar duas vezes, fala, pô, a pessoa tal recomendou, olha, eu vi tantas recomendações positivas sobre isso. Então isso é muito importante. E esse acesso é muito fácil e tem se tornado cada vez mais fácil, né? Essa conectividade. As pessoas hoje são hiperconectadas, né? A gente vai tomar banho, né, no celular. Exatamente. Então eu acho que tem que usar isso a nosso favor mesmo, né? E entender, eu acho que é sentar direitinho, entender, pô, qual que é o meu negócio, cadê meu público, onde que ele está, quais são as mídias que efetivamente conversam com esse meu público e o que eu preciso fazer para estar lá. Né, nós falamos, que só vou falar uma perguntinha que chegou aqui, está relacionado com uma coisa que nós falamos da mudança de precificação de Facebook e de AdWords, mas aqui a Luciana perguntou sobre a mudança no algoritmo, se você soube das mudanças específicas. Sim, ou se foram mais mudanças em termos de custo mesmo. Não, o Google teve várias mudanças de algoritmo, assim, a gente teve que fazer ajuste de campanha e tudo mais. E assim, eles mudam muito constantemente, tá? Eu não sou expert em Google Ads,
Eu tenho uma agência que só cuida disso para a gente, né? Inclusive um especialista certificado pelo Google, ele só cuida disso. Então, ele que faz as análises de métrica e fala, ó, a gente precisa segurar aqui, melhorar ali, ajustar aqui. Mas houve sim. E isso é constante, tá? Não é uma coisa pontual. É que às vezes vem algumas mudanças um pouco mais radicais e acaba sentindo um pouquinho mais. Vocês acabam tendo que mudar as suas palavras-chave. Exatamente. Precisa fazer ajuste de segmentação, ajuste de palavra-chave, enfim. Tem que estar sempre antenado. Ou seja, é um processo contínuo, que não tem uma receita, tem umas recomendações, mas que é um trabalho que, muito bem feito, a gente viu o resultado, né, Nani? Que bom. Então, eu queria agradecer de novo a Lisa, dizer que a Lisa é professora do nosso curso, ela dá aulas disso exatamente, de redes sociais, mídias sociais. Nós temos outras disciplinas muito relacionadas, né, no marketing digital, o e-commerce, e o que eu disse que tem que anteceder, né, toda a parte estratégica da análise dos clientes, da análise do ambiente, de como fazer pesquisa com o cliente, de como definir essa identidade da marca que eu falei. Então, são todas decisões que devem anteceder essa mão na massa nas redes sociais, né, para que isso funcione bem. Então, a gente está com o nosso curso com inscrições abertas. Eu sou uma das coordenadoras, Janaína Giraldi. Quem assistiu essa nossa live, né, esse nosso talk, mencione isso, né? Se tiver interesse em fazer o curso, a gente dá um desconto para vocês, tá bom? Como agradecimento. E é isso, eu queria então desejar uma boa noite para todos e agradecer de novo a Lisa. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até.